Social do Ministério Público do Rio Grande do Sul, coordenadora do GAT, do nosso Gabinete de Assessoramento Técnico, doutora e mestre em Serviço Social. Fabiana, está contigo a palavra. Então, boa tarde a todas e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. E a doutora Cristiane já me apresentou. Esse é o meu lugar de fala, de um lugar da assessoria técnica. Então, não é que tem um prejuízo, mas tem características diferentes. A fala da Rosângela é uma fala, assim como a que vai me suceder, muito prática, com relação às experiências e os casos. Aqui a gente consegue dizer um pouco desse trabalho, e de como olhar para essa vítima a partir da assessoria às promotorias de justiça, por meio da fiscalização de diferentes equipamentos que atendem, as crianças vítimas. E aí a gente, o foco aqui é falar um pouquinho do SUAS, da assistência social. Esse é o desafio que foi lançado lá para o nosso gabinete por meio da doutora. Mas dizer para vocês que é um pouco disso, a gente fiscaliza esses espaços, como CRAS, CREAS, Unidades Básicas de Saúde, CAPS, e aí o público que a gente está aqui visualizando, como prioridade para esse evento, a gente observa através dessas fiscalizações. Eu vou tentar não ser repetitiva, então algumas coisas eu vou avançar na minha apresentação, porque partimos todos dos mesmos fundamentos. Então, assim, falar da lei da escuta, do decreto, eles fazem parte do nosso trabalho, independente da política ao qual estejamos inseridas. Eu trouxe para compartilhar com vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, alguns dados do Atlas da Violência de 2024. E a gente fez um recorte para poder a gente construir algum paralelo, alguma reflexão com os dados que saíram na imprensa. A doutora compartilhou lá com o nosso gabinete aquela reportagem. Inclusive, eu trouxe alguns dados compilados daquele material, mas que a doutora já apresentou, então eu vou avançar neles também nesse sentido. Mas aqui a gente pode observar que a década analisada é uma década diferente da reportagem, mas ela já dá alguns indicativos, E a gente observa ali que o Rio Grande do Sul ele é responsável na década de 2012 a 2022 por 4,90 e alguma coisa, se eu estou conseguindo enxergar direito aqui, com relação aos dados nacionais, de homicídios de 4 a 5 anos, que no Brasil representou 2.150 óbitos, homicídios, assassinatos. Esses dados, eles avançam, com relação, conforme as idades vão aumentando, vai aumentando o número de homicídios. Então, eles passam ali de 5 a 14 anos para um número de 7.000, e o Rio Grande do Sul continua responsável aí por em torno de 4%, 4,34% desse montante. Dá em torno de 307 crianças. Obrigada, querida. E a gente tem aí os óbitos de 15 a 19 anos, eles têm um salto, no Brasil, eles chegam a quase... Desculpa. Eles passam quase para 100.000 óbitos, E aí o Rio Grande do Sul continua sendo responsável aí por 3,74%, mas o montante é de 3.554 adolescentes e jovens. Aí a gente vai observar também nesse mesmo atlas ali a questão da violência, os tipos de violência cometidos, os principais tipos levantados por este estudo, e a gente observa que a violência doméstica, ela é o que prevalece em todas as faixas etárias, No entanto, passei certo, no entanto, conforme a gente vai passando pelas faixas etárias, a gente tem um incremento da violência extrafamiliar, isso ali para adolescência e adulto jovem. Então, há uma crescente de violência externa, extrafamiliar, nas faixas etárias que sucedem ali.
a segunda infância até o início da vida adulta. Por óbvio, né, se a violência doméstica ela é o que prevalece nacionalmente, a gente tem ali o local da residência como o local de maior incidência desse tipo de violência. E a via pública, por sua vez, ela aparece vai aumentando também conforme a faixa etária. Aumenta a faixa etária, a violência extrafamiliar vai aumentando e a gente vai observando que esses locais vão se modificando. O IPEA ele traz uma questão interessante quando a gente vai lendo o texto, que é a violência escolar. Embora com baixa incidência em termos, se a gente for olhar os dados nacionais, eles colocam uma lupa na sua análise para dizer é um lugar que a gente tem que observar como é que a violência tem se manifestado nesses espaços. Por fim, né, dos dados nacionais, a gente coletou para compartilhar com vocês os instrumentos utilizados, né, para o homicídio dessas crianças e adolescentes. A gente tem o uso de arma de fogo, né, quanto um dos principais instrumentos, isso para todas as faixas etárias. E a gente vai observar também que ali métodos desconhecidos, ele tem uma porcentagem grande, né, se a gente for olhar os dados por faixa etária. Então, o estudo também bota a importância da falta de notificação adequada para registro desses tipos de homicídio. E se a gente pegar aqui os dados do Rio Grande do Sul, eu só pontuei para vocês aqui os dados que a doutora apresentou. Então, não vou me ater, mas existe bastante similaridade, por óbvio, com os dados nacionais. Então, a gente observa o que surpreendeu bastante, né, sobre o meu ponto de vista aqui, né, falando como assistente social, a incidência no campo familiar, da violência intrafamiliar cometida ali por pais, a incidência de mães, né, a porcentagem significativa de mães. Mas, agora, com a apresentação da mesa de abertura, o delegado falou em torno de 240 e poucos homicídios registrados. Então, a gente tem uma diferença aí de em torno de 90. Então, isso tem diferença das fontes de informação, porque aqui a gente tem um recorte daquilo que foi trazido na imprensa. E ele tem, por óbvio, né, se a imprensa está divulgando registros de fatos ocorridos, vai ter uma incidência, uma relação com os dados nacionais, por óbvio. Mas a gente sabe que por onde essas fontes são coletadas de informações, a gente vai ter, não desvios, mas algumas características, né, de conformação, tanto dos perfis dos agressores, né, mais ou menos em termos de porcentagem, como as formas e os instrumentos utilizados. O que eu quero trazer para vocês com relação a isso, da importância do levantamento de dados, né, desses bancos de dados terem alguma articulação, né, e aí a gente vai retomar aqui na fala tanto da Rosângela quanto da doutora Cristiane e minha, a importância do plano, né, dos planos municipais decenais para atendimento, né, e prevenção e atendimento a essas vítimas, das questões que envolvem esses bancos de dados, porque se a gente vai ver na Brigada Militar tem uma, na saúde tem outra, na assistência tem outra, o IPEA tem outra, né, a imprensa tem outra, e onde é que esses dados vão dialogar para que quem executa a política tenha conhecimento do fenômeno na sua complexidade para propor políticas integradas? Então, o diagnóstico é fase fundamental e ele está na lei, eu vou passar um pouquinho só sobre a lei, mas ela é um aspecto fundamental para a gente pensar política pública, especialmente política pública integrada. Então, se há subnotificação nesses espaços, que há, quiçá, o diálogo entre essas plataformas para pensar, né, políticas efetivamente mais integradas, né.
Então, aqui são os dados que a doutora trouxe ali, da residência, etc. A arma de fogo, ela também aparece como uma das principais causas, mas eu juntei a agressão física com asfixia, porque é uma forma de agressão. Então, tem uma porcentagem um pouquinho diferente do que está na reportagem, mas ela, como eu disse para vocês, encontra bastante similaridade com os dados nacionais que eu pesquisei. A gente poderia, gurias, trazer, e meninos, né, trazer aqui, inclusive, os dados do RMA, que saiu de 2023, dos CREAS, com relação ao atendimento. RMA são os relatórios mensais de atendimento, né, da política de assistência social, onde há o registro de todos os atendimentos, né, e nacionalmente sai um documento fazendo esse levantamento. Os colegas ali estão sinalizando. Então, eles são dados muito importantes que consolidam informações e que as vigilâncias socioassistenciais dos municípios têm que ter domínio. E, às vezes, tem município que sequer tem uma vigilância estruturada e elas são fundamentais para lidar com esses dados e com outros tantos e dialogar com a saúde, dialogar com a segurança pública para dentro, subsidiar os comitês com relação a essas políticas integradas. Então, a gente poderia aqui trazer para vocês e compartilhar outros tantos, nesses que saíram consolidados de 2023, o impacto que tem os CREAS no atendimento para as vítimas, né, de violência e exploração sexual, né, tanto mulheres quanto crianças e adolescentes. Eu trouxe aqui alguns aspectos que a gente considera como avanços importantes da lei. Eu não vou me debruçar sobre ela, porque a doutora Cristiane e a Rosângela já trouxeram sobre isso. Eu só vou dizer para vocês o que a gente considera significativo, né, para compartilhar aqui, que é os tipos de violência, que ela define muito claramente, né? Ela qualifica e define o que é escuta especializada, depoimento especial e o relato espontâneo. Na área da assistência tem um documento bem importante de 2020 que trata sobre os parâmetros de atuação do SUAS junto ao Sistema de Garantia de Direitos e aí para as vítimas, né? Então, assim, é um documento que, inclusive, auxilia nas questões que a Rosângela estava fazendo, na dúvida, o que perguntar em determinados momentos. São perguntas muito pontuais que servem para a proteção da criança, sem interromper a criança, etc. Então, ele traz alguns apontamentos muito importantes com relação a essa escuta do relato espontâneo e também da escuta especializada. Isso não é, claro, falar para quem é da assistência, eu estou chovendo no molhado, mas como aqui a gente está em diversas áreas, a gente sabe que a escuta especializada, ela é o que a gente chama tradicionalmente na área da assistência como escuta qualificada. Então, ela é feita por profissional, né, habilitado de nível superior, trabalhadores do SUAS, que vai envolver ali assistentes sociais, psicólogos, educadores, pedagogos, em alguns determinados equipamentos a gente conta com equipe mais ampliada, o advogado, né, o profissional do direito, que são todos trabalhadores do SUAS, e em tese eles têm que ter capacitação para escuta especializada. A doutora chamou a atenção para uma questão que tem profissões que, dentro da sua formação profissional, elas têm isso como prerrogativa. Não dá para um assistente social, um psicólogo, por óbvio, né, sair da graduação sem saber fazer uma entrevista, né? E isso é escuta qualificada, né? Aí a gente chama escuta sensível, observação participante. Existe um conjunto de outros instrumentos ligados à escuta qualificada. Então, assim, todo o serviço de assistência social, todo o equipamento que tem esses profissionais, eles estão habilitados para fazer escuta especializada. Isso faz parte do trabalho. Eu acho que é importante na discussão da doutora Cristiane, bom, a gente tem que cuidar nesses fluxos, porque se ele está sendo a primeira acolhida dessa criança na assistência, que você vai falar um pouquinho sobre isso, e lá vai se dar a primeira escuta especializada, não vai fazer isso em todos os lugares. Então, o fluxo ele é muito importante para isso. Mas não quer dizer, sob o meu ponto de vista, que a escuta especializada também não vai ser feita na saúde, quando essa criança por lá relatar essa situação, ou quando ela for identificada lá. Vai ter profissionais em tese, tu tem que ter profissionais qualificados para fazer essa escuta.
Então, assim, isso não é distante. A lei, ela avança muito na organização de um sistema que, em tese, já existia e que cada um fazia suas coisas separadamente e que, neste processo, havia uma revitimização das vítimas. E ainda não se tinha muito claro a questão do relato, da acolhida ao relato espontâneo, né? Em que cuidados, o que isso interfere para as outras áreas que não tiveram dentro da sua formação profissional um arcabouço teórico prático para fazer uma escuta especializada. Eu vou adiantando toda a minha apresentação aqui. Então, eu já falei para você sobre essas questões, a Rosângela também trouxe, né? Da questão da acolhida, da postura respeitosa, neutra. E a lei, ela traz, dentre as garantias, algo que a Rosângela trouxe também, que eu não repasse a terceiros. E aí fica aquele dilema, que não existe, é um falso dilema, né? O que eu vou dizer, o que eu vou fazer. A gente tem que encaminhar essas situações, todas as profissões, não existe sigilo profissional que garanta o resguardo de uma violação de direitos de criança e adolescente, isso é óbvio. Tanto as áreas profissionais regidas por código de ética e aí as outras profissões pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas da nossa experiência, vocês têm muito mais experiência nesse sentido, já tivemos situações de acompanhar, né, o caso de uma adolescente que, num município super pequeno, nós não acompanhamos o caso, mas fomos fazer a inspeção junto a um equipamento e que ela não queria ir para a escola. Porque a tal da escola, todo mundo sabia o que ela tinha passado, as questões de violação, de violência, etc. E que não foi por ela falando para os coleguinhas, né? Então, isso é muito importante, algo que está sendo garantido, né? A gente precisou estarmos em 2017 para falar algo que é imprescindível. Fala, minha filha. Tá, a criança está manifestando o desejo de falar. E ela escolheu aquela pessoa para falar. É bom, ela escolheu tu para falar. Tu vai ter que acolher isso num espaço reservado, vocês me corrijam, tá? Mas é da forma com que eu entendo as legislações, e não só a legislação, né? Pelo trabalho técnico. Tu vai acolher ela num espaço reservado para poder fazer essa escuta, porque às vezes ela está falando na frente da pessoa, da atendente, do motorista, de não sei o quê, né? Vocês querem complementar, gurias? Fiquem à vontade, né? Então, isso é uma questão super importante. Se tu disser, tu vai bloquear. Isso, ele escolheu tu para... Exatamente, só escutar. Isso já é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, da importância da qualificação e da capacitação para escuta, para a acolhida do relato espontâneo, né? Porque às vezes a gente esquece que isso é uma questão muito importante para as redes, porque não necessariamente as pessoas estão preparadas para escutar isso, e tão pouco, eu tinha notado aqui nas discussões da Rosângela para pontuar, tão pouco para fazer um relato fidedigno. Por exemplo, na nossa área, a gente diz assim, primeiro a gente relata e colhe informações, depois tu faz conclusões e inferências. Tá? Se eu vou fazer uma fiscalização lá no teu conselho tutelar, eu vou relatar aquilo que as pessoas estão dizendo, eu vou relatar aquilo que eu estou observando e depois eu vou construir inferências sobre isso. Então, tem áreas que no seu processo de formação não se apropriaram da questão do relato. Como fazer um relato com elementos aí, o que disse a Rosângela, elementos que são essenciais para que aquilo tu tire uma fotografia do momento. Porque às vezes é isso que tu vai ter. Eu achei excelente a analogia que ela fez, porque é isso, eu preciso de uma fotografia do momento.
E esse momento ele é tão redobrado de cuidado, porque ainda tu vai ter que sentir se a criança quer falar isso na frente daqueles que estão acompanhando ou não, né? Porque daqui um pouco ela vai se sentir bem de ir junto, mas talvez não. Tu vai sentir ali na hora, tu quer conversar comigo, tu quer ir, eu posso te acompanhar, tu quer que alguém vá contigo, e daí tu vai ter que sentir aquele momento, porque talvez ela queira só falar contigo. E não com aquelas pessoas que estão acompanhando, ou talvez não, se sintam mais fortalecidas de estarem. E aí vai ter que ainda combinar depois com essas pessoas que elas não vão poder sair dizendo aquilo tudo. Mas que tu vai ter que dizer tanto para a criança, isso está nas minhas apresentações subsequentes, mas é isso, dizer que vai ter que dar encaminhamento para isso. A gente estava falando que não existe sigilo com relação a isso, dar prosseguimento para as situações são fundamentais. Mas essa coisa de tu, é a outra conselheira que tinha vínculo, não era eu, mas ela te escolheu, né? Não é a que está acompanhando o caso, e daí tu fica insegura, né? Porque tem os elementos. É a hora de tu acalmar todo mundo primeiro, né? Acolher e dizer assim, vamos, né? Vamos segurar a ansiedade, né? A gente tem que falar de uma linguagem bem simples, mas existe um espaço aqui no Conselho, e a doutora trouxe isso, da importância da infraestrutura. Eu falaria isso para os CREs, isso está dentro da minha fala também, dos CREs, dos CRAS, da importância dos recursos humanos de uma estrutura adequada para fazer os atendimentos. Então, os conselhos têm que ter isso. Ele vai ter que acalmar todo mundo e dizer assim, existe um espaço aqui, onde eu posso te escutar melhor, é um espaço mais adequado, mais condizente. E a gente vai adaptando a linguagem, né? Às vezes o condizente não combina com a gente se comunicar com as pessoas. Assim, vai adaptando a tua linguagem e vai conduzindo ela para um espaço que preserve esse sigilo, que seja acolhedor, e daí tu vai escutar. Então, assim, é de que preservar, porque às vezes tu não pode ficar todo o tempo anotando, porque isso, aí tu não vai ter contato com a criança, vai ter que ter logo imediatamente um espaço, sugestão, né, de relato disso, para que tu tenha uma memória. Tu pode dizer, né, isso a gente faz, pode dizer para a família, olha, eu vou fazer pequenas anotações de algumas palavras-chave, então eu vou só fazer isso aqui. Então, tu explica para a pessoa na condução dessa escuta, né, o que tu tá fazendo, por que tu tá fazendo aquilo. E até, inclusive, dizer, bom, esse relato ele é muito importante para eu dar segmento aonde, né? Se tu não fizer na hora, tu vai fazer depois, e o que tu vai acontecer com esse relato. Complementando. 7 minutos eu tenho. Tá, vou passar tudo. Então, assim, a lei traz a importância, né, da integração entre as políticas, que é o que a doutora trouxe, o trabalho em rede, então ele fala da articulação, né, de todos esses sistemas, do sistema de justiça com os sistemas de proteção social. Ela fala da importância da capacitação, que é isso que a gente estava dizendo, interdisciplinar e de preferência conjunta, por isso que está dizendo, quanta coisa a gente poderia trocar o conselho tutelar com o assistente social que está no CREAS, né, o psicólogo que está no CREAS, ou que está na saúde, né, momentos de capacitação conjunta. Isso pode estar no plano decenal. E um plano decenal precisa de recursos, a gente está falando de política pública, quais são os orçamentos previstos para isso, e por isso que está no campo do Condica, porque a importância da gente ter recursos destinados para esse tipo de atuação, vindo das diferentes políticas ainda. Os mecanismos, né, de referência, de troca de informação, de referência, de contra-referência e de monitoramento, o planejamento coordenado e a monitoramento e avaliação. Então, a gente tem que pensar estratégias tanto de monitoramento e avaliação para os fluxos construídos, quanto para a própria política, né? Eu destaquei também aqui a questão dos comitês como um mecanismo importantíssimo para a efetivação dessa política, dessas leis, né, tanto da lei quanto do decreto, e da importância de aspectos operacionais para a manutenção desse comitê, por meio de reuniões, encontros, documentos e etc.
Aqui eu tinha trazido para vocês um conceito de rede, né? A gente fala muito em rede. Eu venho estudando rede desde o meu mestrado, né? Esse é um conceito propositivo de rede. É um conceito da Issy Sherrar que trata ele como um aspecto de processo social de mudança, que vai envolver os atores coletivos, onde o fundamento principal é a participação cidadã na forma de organização desses atores, e aí os usuários eles são protagonistas desse processo. Então, em que medida a construção desses fluxos e a própria política tem diálogo com os usuários dessa política, em que medida a gente faz uma escuta ativa e eles têm participação nesses processos para a melhoria desses fluxos, e eles vão ter significados que são ideológicos, simbólicos e resultados que eles são sociais e políticos. Que ideológico? Está falando de política pública, existe todos os fundamentos que foi vozes das nossas cabeças que a lei surgiu, né? Existe uma doutrina de proteção integral que vai orientar todas essas legislações e que vão orientar as linhas de cuidado, os parâmetros técnicos, trabalhos sociais. Eu gostei muito também da fala da Rosângela, quando ela diz assim, quando a lei vem, ela traz os subsídios dos parâmetros que as políticas já tinham. Porque quando a gente vai olhar os parâmetros SUAS para essa atuação nesse sistema, está extremamente alinhado àquilo que está previsto na legislação, né? Tanto na lei quanto no decreto. E uma das coisas que eu queria destacar com relação a esse conceito de rede é que ele é um processo social. Ele não é uma perspectiva sistêmica. Então, se ele é um processo social, ele não é algo que está linear, tampouco um avanço constante. Ele tem avanços e retrocessos, né? Então, quem trabalha com movimentos sociais sabe dessa dinâmica. Então, ele se aproxima dessa perspectiva, inclusive para a articulação dos movimentos sociais. Então, se ele é um processo social, exige de nós constância e vigilância para que ele ocorra. E, ao mesmo tempo, sabendo que ele vai ter refluxos e quais são as estratégias de agregar novos atores, da gente lidar com as adversidades. Então, é um conceito teórico, prático, que nos ajuda muito a pensar nos desafios da constituição desses comitês, dos espaços de estudo de casos interligados, das redinhas e etc. Aqui, as orientações técnicas... Ai, meu Deus, falta 2 minutos. As orientações técnicas, elas apontam, né, dos CREAs, eu trouxe dos CREAs estrategicamente, tá? Mas ela aponta aspectos da articulação necessária dos CREAs nesses territórios. E aqui tem aspectos operacionais que eu disse para vocês, encontros, contatos, construção de fluxos coletivos e pactuados. Gente, quanto fluxo eu já vi sendo construído em 4 paredes pelos pensadores mais importantes, dentro do CRAS ou dentro de outros espaços. E aí ele não tem diálogo com a rede não sabe que aquilo foi criado. É um fluxo que eu dou atividade para o outro nem sabe. Eu tampouco sei o que o outro faz, né? Então, sim, isso é muito importante, esses fluxos pactuados, está dentro das orientações técnicas dos CREAs. E uma coisa que eu queria destacar para vocês aqui é que as orientações técnicas tocam num papel estratégico do órgão gestor, né? O órgão gestor ele tem um papel muito importante no fomento a essa articulação e permitir que essas condições ocorram para os CRAS, para os CREAs, para os acolhimentos institucionais. Ele tem que ter um apoio, um suporte da gestão do órgão gestor nesse sentido. Aqui eu trouxe um pouquinho dos parâmetros, né, com relação a essa proteção, e ele diz o seguinte, que todos estamos envolvidos nisso. Então, isso não é só o papel do CREAS, né, existe um papel importante do CRAS e da alta complexidade, né, ali da proteção especial de média e de alta complexidade, todo mundo tem um papel nisso, a gente tem que saber qual nossos papéis e a articulação entre o próprio setor, né, da própria assistência social, como é que a gente se articula internamente para dar conta desse cuidado e dessa proteção. A lei dedica um capítulo específico para assistência social, para a gente ver a importância
da assistência no sistema de garantia de direitos. Sob meu ponto de vista, não existe um sistema de garantia de direitos apartado, né, para as vítimas. Ela é o mesmo sistema, mas ela dá um olhar específico para esse cuidado, necessário para esse cuidado. Eu quero trazer, Fábio, ali o inciso 4º, representação ao Ministério Público nos casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva em razão da situação de violência. Estabelecermos esses fluxos e da notícia vir também dos profissionais da assistência social. Exatamente. Então, ele dá uma articulação conjunta de todos, né? Primeiro diz as atribuições que nós temos e depois da importância da proteção e destaca aí o Ministério Público nesse sentido, tá? Aqui que eu queria destacar para vocês, o CRAS é uma unidade pública estatal. Então, é uma definição muito importante em termos de política pública, tá? Porque a gente precisa de ter profissionais. Isso está no ANOB SUAS RH, não estou falando nenhuma novidade, nenhuma improbidade, de servidores públicos concursados para as unidades de referência, para as equipes de referência, para a manutenção do vínculo com essa comunidade, com essas famílias e com investimento em capacitação de recursos humanos. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e o cuidado de domicílios para as pessoas idosas, né, o serviço de domicílio para pessoas idosas e deficientes, elas podem ser parceirizadas, assim como os acolhimentos institucionais, o que vai exigir em dobro do órgão gestor as questões que envolvem capacitação. Se há rotatividade, aquele educador social que está lá no serviço de convivência, fortalecimento e vínculo, talvez não seja do mês que vem. Ele está capacitado para fazer escuta, porque o serviço de convivência, fortalecimento e vínculo, ele é estratégico na proteção da... Já terminou meu tempo. Tá, só para finalizar, ele é estratégico, então, com relação a essa identificação. E aí tu precisa trazer para a equipe de referência e o serviço de convivência e fortalecimento e vínculos, ele prevê, inclusive, né, um técnico de referência para esse serviço que está situado no CRAS. E aí, se não tem, como é que fica isso? Então, assim, são vários aspectos importantes e que a doutora trouxe na fala dela, que é o fortalecimento dessa rede, a gente capacitação, investimento e parceria para ampliação dessa rede de atendimento. Tá? Eu vou ter que concluir aí, porque o meu tempo já encerrou. A gente fica emocionada, ela dá uma tarefa para a gente se emociona, faz 200 lâminas, né? Mas é isso, estou à disposição, se a gente precisar ir na sequência ter um diálogo e a gente vai explorar um pouquinho sobre o CREAS e alta complexidade. Obrigada pela escuta.